Por quê? Veja esta notícia. Ele falou, né, que pegou um país totalmente devastado, quebrado, não é? Um país que estava bom, né? Outra desinformação, que no governo Dilma estava... Né? Maravilhoso. Pula boi, pula cavalo e boi. Tava tão bom que ela resolveu sair. Exatamente, Tava tão bom que deram um golpe para ficar com aquela maravilha na mão. Isso. Exatamente. Né? Bom, mas ele falou que estava tudo assim. Segundo o relatório do Banco Central, o setor público brasileiro registrou um superávit de quase 126 bilhões de reais em 2022, valor que representa o melhor fechamento anual desde 2011. Ou seja, a gente tem o maior superávit desde 2011. Em 11 anos tivemos o melhor superávit, mesmo depois de pandemia e gasto com pandemia e vacina toda a população e dá o Auxílio Brasil, que ele não queria que desse, porque durante a eleição o povo pode morrer de fome para ele ser eleito, né? Porque é a fome do bem, é a miséria do bem, é a desnutrição do bem. No ano passado, todas as esferas da administração pública tiveram um saldo positivo. Com esse resultado, a dívida bruta do país fechou 2022 em 73,5% do PIB. O Produto Interno Bruto, melhor marca desde julho de 2017. Bom, eu quero saber quando é que a Procuradoria da Democracia, porque a Advocacia Geral da União, Bissoli me corrija se eu estiver errado, ela é um órgão que representa os 3 poderes. Portanto, ela pode representar contra o presidente da República. Estou errado? Pode, quando constatar alguma irregularidade, deve fazer isso, né? Não só pode, como ela está ali para cumprir uma função de Estado. Ela não é tida como um órgão de governo. Estou ali só para atender às vontades de quem me nomeou. E esse é o problema no Brasil. A gente passa a ter as coisas sendo feitas para atender à vontade de quem os nomeou. E isso a gente vê em ministros do Supremo, em procuradores gerais, uma série de coisas no Brasil. Sim. Por isso que eu volto a dizer, a gente fica discutindo reforma eleitoral, que é a regra do jogo, e só para beneficiar quem está lá, e não discute reforma política no país, em que a gente olhe sério para o Ministério Público e veja os defeitos que tem lá dentro que precisa ser corrigido, em que a gente olhe para o Judiciário e entenda que não são semideuses ungidos pela verdade absoluta, são pessoas que podem falhar, podem fazer política e podem errar e precisam ter os seus freios e contrapesos também bem estipulados, não só do ponto de vista dos 3 poderes, mas do ponto de vista de responsabilidade de quando extrapolam. Então, esse tipo de análise, Pavinato, de uma forma política com mais estrutura, mais profunda, sem olhar achando que uns são só os mocinhos e os outros os vilões, é que vai levar o país a melhorar e avançar. Mas agora criou a Procuradoria da Democracia, tá lá, né? É para combater a desinformação. Isso é uma desinformação. Falar que você pegou um país quebrado. Melhor ainda do que você entregou. Melhor do que ele entregou para Dilma. Aliás, com o mesmo superávit do país que ele entregou para Dilma, bem parecido. Exato. Ou seja, o que o Lula entregou para Dilma em superávit, Bolsonaro entregou para ele. Lembrando que tivemos a pandemia no processo, uma pandemia global, não é uma invenção nossa brasileira aqui não. Isso a gente vê a diferença dos governantes. De alguém que realmente, como o Bissoli falou, se preocupa com a Não só a pandemia, e o desastre Dilma também nesse meio. Sim, também, exatamente. Lógico, até porque além da gestão em si, um processo de impeachment causa uma ruptura complexa, política, econômica, dá uma balançada no processo. Você está amenizando o desastre da gestão. Sim, além da gestão, do desastre da gestão da Dilma, a gente teve o impeachment da Dilma, que é uma ruptura, que é um processo complexo, demorado, complicado, custoso para o povo brasileiro, que faz com que os investidores, com que os empresários tenham receio de investir. Enfim, passamos por isso, passou o governo Temer, veio o governo Bolsonaro, e no governo Bolsonaro a gente teve aí uma melhora. 73% do PIB é melhor esse resultado, assim, se a gente comparando país a país, do que nós temos hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 3 vezes o PIB, se eu não estiver enganado, de dívida. A relação dívida-PIB é 3 vezes o tamanho do PIB americano. Sabe por exemplo? Estou me perguntando se o Lula vai usar o estoque de vento ensacado pela Dilma para conseguir fazer dinheiro. Ou então se ele vai usar o grande produto nacional, que é a mandioca, para poder fazer o Brasil ser um embaixador de alguma outra commodity mundial. Então, talvez a mandioca se torne uma nova commodity e o vento que foi ensacado durante o mandato dela seja vendido agora para fazer dinheiro. Fico pensando se essa estratégia foi adotada lá para ser utilizada agora. E além da pandemia, né, ainda teve a guerra da Ucrânia, que no período ali do governo Bolsonaro ele teve de reajustar
diversas questões relacionadas ao comércio exterior aqui do Brasil, como, por exemplo, a questão dos próprios fertilizantes também, que o Brasil foi bastante afetado. Portanto, soube lidar muito bem com essa situação e encontrar novas soluções e novos caminhos para lidar com isso, né? Com essa conjuntura. Exatamente. E aí, Rodolfo? Meus amigos de bancada aqui são acompanham os votos dos relatores. Eu acompanho os votos dos relatores. Exatamente. Não, mas assim, eu realmente acho assim que a hora que o AGU chega a falar, olha, o governo federal criou, né, a Procuradoria para Desinformação. Nós vamos aí atrás de vocês por desinformação. Pois é. Mas quem é que pode acionar, né? Para quem não sabe, a AGU? Ela serve os 3 poderes. Poderia o STF acionar, poderia o Congresso acionar. É por isso que a gente precisa de 3 poderes independentes, minha gente. Por isso que não dá para a gente ficar vendo essa ciranda, né? De montada ainda. Não dá. O interessante nessa informação que a gente está passando aqui é que esse relatório... Não tem freio, só tem acelerador. Só tem acelerador. Essa informação é do Banco Central do Brasil, do governo. Ok? O governo atual, essa informação é atual. Então, não estamos criando números. Isso é importante você entender, que não é um lado ou um outro, é o Estado brasileiro. Mas como que vão contestar? Será que a desinformação... Agora, se é desinformação. A gente tem a desinformação do bem também. É a desinformação do bem. E outra coisa importante, aí você mesmo falou, o parlamento pode acionar a AGU. Então, nós temos que cobrar, aí é a hora da oposição. Os deputados que foram eleitos aí, YouTube, internet e tal, falando em defender, cadê esses parlamentares cobrando? Vamos tomar posse na farofa do Baldi. Então, exatamente. Aí é um problema, gente. Então, nós temos que acompanhar isso, nós eleitores. Isso é fazer manifestação, é usar a cabeça para poder entender o jogo político e acionar as peças corretas. Deputados foram eleitos em nome aí da direita, em nome de não sei do que, no YouTube, gritando muito bonito na eleição. Agora é a hora de usar os mecanismos legais para a gente conseguir ter algum tipo de mudança, pelo menos mexer a coisa. Voto, né? Mais uma vez, a importância do aviso de Bezerra da Silva, do candidato Caô. E aí, Pamela, só traz uma preocupação. Mais do que a AGU, que é uma advocacia mais ligada à administração federal direta, em que pese ela ter as suas funções mais amplas, ela funciona basicamente e prioritariamente como essa representação do governo federal. Mas tem uma coisa mais importante que vai chegar daqui a alguns meses, que é o Procurador-Geral da República. Que esse, no sistema de freios e contrapesos, tem um papel ainda mais forte. Fundamental. Porque esse é quem pode ser o autor de ações. Porque hoje o que acontece no STF é muito questionado. Cria inquérito e vai tocando lá sem o Ministério Público ter iniciado. Pensou daqui a pouco o Ministério Público resolve ser autor de tudo que foi criado sem o aval do Ministério Público e dá legitimidade para tudo que está sendo feito sem a participação do MP? Então, se tem algo que a sociedade tem que ficar de olho para pressionar Congresso, pressionar nas ruas, pressionar nas redes sociais, é a indicação do próximo Procurador-Geral da República. Porque esse personagem, muito mais do que a AGU, representa uma instituição chamada Ministério Público. E quem é o personagem que pode rivalizar com ele dentro do jogo democrático? O presidente do Senado. E lembrando que o presidente do Senado também, o indicado, que nós teremos indicações no governo Lula para o Supremo Tribunal Federal. E o que volta é assim, a gente está falando e cai sempre no mesmo. Rodolfo, nós teremos indicação no governo Lula para o Supremo Tribunal Federal. 2? 3. 2, possivelmente 3. Talvez 3. Talvez 3. 2, talvez 3 novos ministros do Supremo. Só que o presidente da República indica, quem sabatina e dá o ok ao Senado Federal. Para vocês entenderem a importância desse jogo, dessa disputa na presidência do Senado Federal. Só que é uma sabatina, não é feita nas coxas. Porque não deveria. Não deveria. Mas não deveria. É assim que funciona. Quando chega lá o nome, já todo mundo sabe quem vai ser. Chega lá só num jantar, a gente decide o que você sabe, o que não sabe, ou fazer qual é o jogo, já chega decidido. Mas, eu queria só fazer uma sabatina aí, Corinthians ou Palmeiras? Mesma coisa, embaixador, tudo eu queria trazer uma observação. Às vezes isso tem alguma relativização. Por quê? Na última indicação do ministro André Mendonça, que o presidente Bolsonaro fez, o senhor Davi Alcolumbre, muito descontente com a nomeação, porque ele queria alguém dele, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que tinha o poder de pôr essa deliberação para plenário, segurou por meses isso até conseguir talvez o que queria, não sei o que ele queria, talvez deva ter conseguido ou não,
para não nomear. Mas aí você reforça a minha tese de que a sabatina não serve para nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que via de regra deveria ser assim mais vezes, ou seja, se existe dúvida ou se querem ouvir realmente os compromissos desse indicado para o cargo, e olha que o André Mendonça, e eu falo isso como quem o conhecia antes e conhece muitas pessoas que conviveram com ele, era quase que unânime os elogios dele, pessoa extremamente competente, qualificada, ninguém tinha divergência do ponto de vista técnico da nomeação dele. A questão era só porque ele tinha sido nomeado pelo Bolsonaro e aí para fazer uma barganhazinha ficavam segurando a nomeação para ver se conseguiam pedir algumas outras coisas. Eu dou aqui o ministro, mas eu quero uma agência reguladora. O que eu não acredito que vai acontecer dessa vez. Isso nunca acontece. Não, é porque eu acho que o Lula ainda vai ter um poder ainda maior do que o Bolsonaro tinha. Na hora de negociar, eu acho ele muito mais articulador do que o Bolsonaro já foi. Será? Mas se a eleição agora do Senado mostrar que o Rogério Marinho tem uma maioria significativa, isso muda. Muda. Aí é outra coisa. Por isso que eu falo, pauta. A importância do Rogério Marinho manter uma candidatura, e que bom que a Michelle veio também dar aval a isso, tentar, porque ela está presente e mostra que tem um envolvimento do presidente nisso, pode fazer com que junte uma maioria, que, como eu disse, pode até ganhar a eleição, a gente não sabe a secreta, mas ainda que não venha ganhar, se tiver uma votação expressiva no Senado acima de 35 votos, já é muito expressivo, porque nós estamos falando de 81 parlamentares ali. Jamais que o Marinho tem um poder significativo. Qualquer votação acima de 35 que o Marinho consiga ter, ele mostra que essas indicações não terá caminho fácil no Senado. Pode ser barganhado? Pode. Pode ser ajustado? Pode. Mas é um indicativo de que as coisas não estão tão fáceis quanto parece. Demonstra que tem uma oposição viva, ativa, articulada no Senado Federal. O que eu não acredito na Câmara. Essa sua fala remete ao final do ano passado, quando nós falávamos, o Lula ganhou, mas não vai ter uma vida fácil no Senado. Prova disso é se o Marinho vir e conseguir no mínimo 30 votos. Mas a gente falava de Alegre também. A gente falava de Alegre. A gente não sabia disso, dessa tempestade que estava se formando aqui. Você pensava teve lá, o candidato direto. A gente falava de Alegre, isso aí. Eu não, a gente falava. Alegre, eu digo o seguinte: falar de Alegre é falar assim. Eu vou explicar, deixa eu explicar essa expressão, que essa é uma expressão chula. Não é Chula Miranda, é chula. Eu vou explicar essa expressão. De Alegre é o seguinte, a gente viu quem foram os eleitos, o que eles defendiam em campanha. Então nós demos o benefício de acreditar que eles falavam a verdade. Exato. É isso que fala de Alegre. Se você fala assim, ele vai ter uma vida difícil porque os eleitos, eles foram eleitos com uma base ideológica ou de promessas contrárias ao Lula. Ok. Sim. Mas daí agora vai chegando perto, a gente tá vendo o quê? Farofa. A gente tá vendo Deus e o Diabo na Terra do Sol. A gente tá vendo PL pegando a mão do PT dentro da Câmara. Né? Então, assim, essa previsão não se concretizou. E a única coisa decente que a gente vê nessa disputa, decente, quando eu digo decente, eu digo que republicana, é a disputa pelo Senado. Exato. Que está sendo realmente uma disputa digna de disputa que a gente vê no Senado dos Estados Unidos. E, Pavinato, queria trazer aqui um fator muito fácil de mensurar o quanto teve de traição ou não nessa disputa. A eleição do Senado ela é feita por cargos, seja presidente, primeiro vice, secretário, os cargos da mesa, aqueles que têm poder, têm estruturas e mandam alguma coisa dentro do Senado. Se a gente tiver uma eleição, por exemplo, do Rodrigo Pacheco para presidente, a tendência é que esse mesmo grupo que fechou com a sua presidência continue elegendo os demais cargos da mesa. Se isso ocorrer só com candidatos ligados ao Rodrigo Pacheco, você tem um indicativo de que existiu uma oposição de verdade que foi firme na candidatura do Marinho. Se você perceber que para os outros cargos da mesa teve de repente alguém do PL ou do Republicano ou do Progressistas, que são os três ali juntos da oposição, que estranhamente foi eleito, de repente alguém que não tinha maioria para a presidência tem maioria para um cargo da mesa. Ali estará o traidor ou os traidores em torno dele. Porque não tem chance de alguém ser eleito para um cargo da mesa se não foi com traição à candidatura do Marinho fazendo acordo com o Pacheco.